Alguns dias atrás, quando eu fiz o vídeo aqui criticando o ataque que aconteceu no evento da Cinelândia no Rio de Janeiro na semana passada, eu trouxe para vocês aqui outros fatos que já tinham acontecido em relação a eventos ligados ao Partido dos Trabalhadores ou a caravanas que tivesse ali o ex-presidente Lula como uma figura central. A gente lembra que lá em 2017 e 2018, um tiro foi disparado contra o ônibus da caravana do ex-presidente Lula, que não estava presente no ônibus no momento. A gente viu depois que um padre local foi agredido por estar defendendo, de certo modo, a caravana presente naquele momento. Em 2018, o Moa do Catendê, o mestre de capoeira em Salvador, foi morto por causa da sua opinião política. E agora os fatos e casos que se relacionam a atos de terror ligados ao bolsonarismo têm se agravado. E pouca gente sabe, mas no Brasil a gente tem uma lei antiterror que pune esses criminosos e que, infelizmente, tanto a polícia quanto a justiça têm ignorado os fatos de que os atos acontecidos repetidamente contra opositores do presidente da República devem e podem ser enquadrados no que diz a lei antiterror do nosso país. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é muito simples. Para ser membro, basta clicar aqui embaixo nesse botão escrito Seja Membro. Para ser apoiador, vá na descrição do vídeo, clica no link do nosso Apoia-se, que você vai ser direcionado para o site do Apoia-se, e lá você pode colaborar a partir de R$5. Lembrando que tanto membros do canal quanto apoiadores passam a ter acesso ao meu WhatsApp pessoal para poder tirar dúvida comigo, conversar comigo, a gente tentar ter um contato mais próximo, e uma maneira que vocês têm também de incentivar esse trabalho aqui, que é independente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei antiterror do Brasil, que muita gente não conhece, que é a Lei 13.260, de 16 de março de 2016, aprovada ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. E nessa lei aqui a gente consegue enquadrar os crimes que são atribuídos ali a atos de terror. Alguns eventos recentes acontecidos no Brasil, como o fato em Uberlândia, o fato na Cinelândia e o que aconteceu agora em Foz do Iguaçu por um lobo solitário, é um ato que tem sim como se enquadrar em ato de terror. Aqui quando a gente lê, por exemplo, o artigo 2 da Lei Antiterror, a Lei 13.260, tanto no artigo quanto em alguns parágrafos e incisos, a gente consegue ver que algumas ações, como foi especificamente a ação do caso de Uberlândia e do Rio de Janeiro, dá para se enquadrar na Lei Antiterror. O que aconteceu é que se enquadrou especificamente a situação do Rio de Janeiro no artigo 251 do Código Penal, que é atribuído a arremessar explosivo, né? E a pena é bem pequena, de 3 a 6 anos e multa. E nesse caso aí, se não tiver nenhum agravante, a possibilidade do indivíduo cumprir a pena na prisão é muito pequena, porque ele é réu primário, a pena é muito curta e que essa pena será convertida possivelmente em uma pena alternativa. Já quando você enquadra o indivíduo no crime de terror, nesse artigo específico que eu tô falando, que é o artigo 2º, você pode ter uma pena aí de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. E o que é que está acontecendo? As autoridades policiais brasileiras têm ignorado, lamentavelmente, o que diz o artigo 2º, o que diz aqui também o parágrafo 1º do artigo 2º e o que diz especificamente o inciso 1º e o inciso 5º aqui em relação ao que se dá para enquadrar em atos de terror. E eu vou ler para vocês aqui, porque eu vou citar aqui alguns fatos que têm acontecido, né, nesses últimos anos em relação a esses atos de terror provocados por apoiadores do presidente da República, que muita gente tem ignorado e que ou se enquadra isso no que diz a lei, ou a gente vai ver todo dia um lobo solitário surgindo. O que é mais incrível é que eu tinha soltado um vídeo aqui, se eu não me engano, no sábado pela manhã, falando sobre o risco que o presidente Lula corria. Eu citei até o meu amigo Leonel Hadi, que é vereador em Porto Alegre, onde ele falava também da possibilidade de ficar atento a um lobo solitário, porque o que mais tem hoje são apoiadores do presidente da República que tiveram acesso legalmente à arma, assim como acontece nos Estados Unidos e em muitos estados, e que pode chegar a um evento de um antagonista político que ele apoie e disparar contra o público, disparar contra o próprio candidato. O ex-presidente Lula, no evento da Cinelândia, no Rio de Janeiro, estava de colete à prova de balas. E se vocês acham que isso é normal, você realmente tem algum problema. Porque em um país que a democracia tem se consolidado a cada ano, como acontece no Brasil, você não teria que ter essa situação nesse momento. Os candidatos não deveriam estar correndo risco de morte aí, porque discutem posições diferentes do candidato que está nesse momento na presidência da República.
Vamos ler aqui o que é que diz a Lei 13.260 no seu artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos, ou seja, um indivíduo que invade o aniversário para poder promover a morte de outras pessoas, basicamente por um ideal político ou por uma crença pessoal, ele pode ser enquadrado nesse artigo, sim. Eu vou ler para vocês, todo para não interromper mais e vocês entenderem, tá bom? O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Aí aqui no inciso 1º está escrito: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. E por que eu tô falando aqui ou promover destruição em massa? Porque no último vídeo que eu falei sobre esse artigo, um seguidor me chamou a atenção e falou: Carlito, eu acho que não dá pra enquadrar o que aconteceu no Rio de Janeiro e o que aconteceu lá em Uberlândia na lei de terror, porque seria se eles portassem arma de destruição em massa. E na verdade não, é o que tá escrito aqui, ó: meios capazes de causar danos ou promover a destruição em massa. Pode ser um meio capaz de causar um dano a uma única pessoa ou a um grupo, ou a promover sim a destruição em massa. E quando a gente vê aqui no inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 2º, fala sobre o que seria, por exemplo, também um crime ali de ato de terror, né? Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. E isso tá claro nesse caso específico aqui que a gente tá falando. Se você for pro artigo 5º, por exemplo, você consegue enquadrar também o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Uberlândia. E existem outros casos aqui que estão previstos também na lei antiterror que dá para enquadrar. Só que o que está acontecendo? O indivíduo ele é pego com a boca na botija, né? Pego lá no flagrante, a polícia leva para a delegacia e enquadra sempre alguma coisa simples, às vezes assina simplesmente um termo circunstanciado e vai embora e acabou. No caso, por exemplo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além do explosivo, no caso do Rio de Janeiro, você teve no caso de Minas e do Rio, também o arremesso, né, a disseminação de material biológico. Fezes é considerado material biológico, não contaminante, mas é material biológico. Eu fiz até um vídeo aqui onde eu mostrava sobre os materiais que são contaminantes ou que não são contaminantes, por exemplo, e as fezes não estavam ali entre os contaminantes, mas está incluído como material biológico. Aí você vê, ato de terror frequente acontecendo em menos de um mês, 3 casos específicos, envolvendo sempre figuras ligadas ou ao presidente da República em relação ao apoio ou ao ódio contra o Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula, que tem sido incentivado diariamente pelo presidente da República, pela Jovem Pan e por outros meios de comunicação. E a justiça vê tudo isso e fica de braços cruzados. A gente vai esperar que aconteça no Brasil, que é algo similar ao que acontece em países como os Estados Unidos da América, para poder entender que a gente precisa enquadrar esses criminosos nesses crimes estabelecidos na lei antiterror. Porque quando você vai fazer a pesquisa, como eu falei, é tiro na caravana do Lula, é assessor de deputado estadual, como aconteceu com o assessor do André Fernandes lá no Ceará, colocando a fotografia desse presidente Lula e disparando tiros na imagem desse presidente Lula. Você vê o ato de Minas Gerais, você vê o ato que aconteceu no Rio de Janeiro, agora essa situação em Foz do Iguaçu. Sou empresário do interior do Brasil. Eu recebi um vídeo ontem, inclusive aqui, que são vários apoiadores do presidente da República, um clube de tiro, com a camisa do Bolsonaro, o mito, e gritando: é Bolsonaro ou não é? E disparando ali no estande de tiro, descumprindo, inclusive, as regras do estande de tiro. Porque eu tive visitando o estande de tiro há um tempo atrás, a convite do meu primo, e cheguei lá, eu vi como é que é a questão da segurança, o que é que tem de fazer, deixar de fazer, tem alguns equipamentos que você precisa utilizar, tem a questão do posicionamento que você precisa ficar, tem os EPIs que você precisa utilizar lá também. E nesse vídeo que tá viralizando aí do é Bolsonaro ou não é, e esse monte de disparo de arma de fogo, você entende que o Bolsonaro tá montando um exército civil. Ah, Carlito, então agora você acredita no golpe? Não, não vamos ter golpe. Mas o que vai acontecer, como eu já disse pra vocês e vou repetir, é algo de violência na rua. Vão ter alguns apoiadores deles na rua, infelizmente, como esse rapaz que invadiu o aniversário, que vai matar alguém, que vai tentar criar tumulto. E aí agora vai depender da polícia fazer o seu trabalho de polícia, da justiça fazer o seu trabalho de justiça, para punir esses criminosos.
Se você aceita que a gente está vivendo um estado de normalidade, onde o indivíduo é morto basicamente porque estampou a toalha de um pré-candidato que ele apoia e que utilizou uma temática vermelha e passou alguém na porta, ouvindo músicas de ordem do Bolsonaro, gritando: é Bolsonaro, seus filhos da P, eu vou matar aqui, vou matar todo mundo, desgraçado. E vocês acharem que isso é normal? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Se tem algum amigo aí que segue meu trabalho, que é advogado, que é especializado em direito penal ou direito criminal, né? Comenta aqui também sobre essa questão da lei antiterror, se dá pra enquadrar, né? Pelas consultas que eu fiz a alguns amigos aqui, dá pra enquadrar sim alguns desses crimes na lei antiterror. No caso especificamente do Rio de Janeiro e de Uberlândia, de forma mais fácil. Nesse caso de Foz do Iguaçu, pode-se tentar ter uma interpretação que na verdade não seria um ato, e na verdade tá claro que foi um ato de terror ali de um lobo solitário. E se tem a lei, meu amigo, nosso ordenamento jurídico é bem claro, se tem a lei, se tem a conduta criminosa, enquadre, e agora a justiça faz o trabalho de condenar ou absolver o bandido, o criminoso que cometeu esse crime. Nesse momento ele encontra-se internado sob custódia da polícia, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, talvez depois disso ele já tenha vindo a óbito. A polícia inclusive fez até uma confusão, divulgou inicialmente que ele tinha vindo a óbito, depois disse que na verdade não, que ele estava sob custódia da polícia, tá em estado grave de saúde. E agora, para quem tinha dúvida do que a gente tem dito aqui no canal há um certo tempo, que desde o golpe contra Dilma, como diz aqui nesse livro, né, como as democracias morrem, a gente está vivendo um estado de exceção, eu acho que agora não resta dúvidas. Inclusive, se vocês quiserem ler esses dois livros, eu deixo sempre no primeiro comentário fixo o link da compra deles, já até acho que uns 6 ou 7 meses, que eu sempre deixo, porque esses dois livros aqui são quase que presságios do que está acontecendo com a nossa democracia e esse do que propaga a ideologia bolsonarista. Que volta a dizer, se você é de direita, meu amigo, fique tranquilo, se você não apoia o Bolsonaro, você não se enquadra no fascismo bolsonarista não, tá? Pode ficar tranquilo, o problema da esquerda nunca foi eliminar a direita, diferente do bolsonarismo, que sempre foi eliminar a esquerda. E é por isso que o bolsonarismo, assim como o nazismo, é um movimento perigoso. Porque assim como o nazismo queria eliminar, por exemplo, os comunistas, queria eliminar os judeus, o bolsonarismo quer eliminar os petistas, quer eliminar os comunistas, quer eliminar a esquerda. E não estranhe se no futuro muito próximo o bolsonarismo passar a ser proibido por lei, porque esse movimento coloca em risco a democracia e coloca em risco a vida de outras pessoas, tá bom? Compartilha com outras pessoas esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga lá no Facebook, esse vídeo está sendo postado no Facebook, se você está vendo esse vídeo aqui no Facebook, compartilha com outras pessoas também, e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.